O corte já vai começar, mais uma dica rapidinho da poderesportes.bet. Fazendo o seu depósito aí, o primeiro, você fica com 30% em bônus no valor que você colocou, beleza? Então, não perca essa oportunidade. O QR Code da Poder Esportes tá aqui no canto da tela durante o corte. Valeu. Ao contrário do que todo Coitado mundo, do Galvão. Ao contrário de todo mundo, eu nunca gostei da narração do Galvão. Da narração. Da narração. Eu nunca gostei da narração do Por quê? Galvão. Porque muitas vezes o Galvão ele falava um negócio que você estava assistindo o jogo e estava vendo, meu, cara, o Galvão tá vendo outro jogo. eu até mudava para um outro coisa para ver se era o mesmo jogo. Você tá entendendo? E a coisa, narrando Fórmula 1 ele é demais. Cara, desculpa, eu nunca fui chegado de ficar assistindo, de levantar de manhã, domingo, para assistir Fórmula 1. O que é interessante na Fórmula 1? Largada, as batidas e a chegada. Desculpa, eu vou ficar vendo. 3 horas. Não, pô. Você assistia a largada. Não, eu quero ver os melhores momentos. Largada, batidas e a chegada. Bandeirada final. Velho. E o Galvão, ele inventava. Eu levantava de manhã, domingo de manhã eu levantava pra ver o quê? Desafio ao Galo, pô. Que mané, corrida de Fórmula 1. Pô, eu queria ver lá. Parque da Moca versus SDR Transportadora. Os caras iam bater o pênalti, demorava meia hora que a bola não parava, que era ali no campo da CMTC, que era de terra. O cara põe a bola no morrinho, meia hora pra bola ficar parada. Quando tinha disputa de pênalti, demorava mais a disputa de pênalti do que o jogo em si. Porque os 90 porque a bola não parava ali. Mas o Piquet fala isso do Galvão, né? Fala, pô, você assiste uma corrida com o Galvão, ele fala um monte de coisa que não tá acontecendo, ele quer saber o que tá passando dentro da minha cabeça. Então, exatamente isso. E o Galvão levava isso pro futebol. E o Galvão queimava jogador. Olha o gol, tomou o gol, Brasil, não subiu o Roberto Carlos, não subiu ninguém, fulano tava amarrando no chuteira, ele dedava todo mundo, velho. Ele caguetava mesmo. Caguetava. O Zinho também teve documentário, ele tinha problema. Zinho Enceradeira. Zinho Enceradeira. Enceradeira. Era um grande jogador? Era, mas ficou marcado com o negócio de Zinho Enceradeira. Por causa do Galvão. Olha lá o Zinho, mania de voltar com a bola. Então assim, todo mundo fala, o Galvão foi o maior narrador. Cara, na minha opinião, não. Não, na minha opinião. Mas o Galvão, ele espertamente capitalizou esse amor e ódio que as pessoas têm, cara. E esse é o grande lance. Quando você capitaliza o amor e o ódio, que a distância, a linha é muito tênue. Você vive isso também. Eu vivo isso. Eu sou o maior crítico da história da música brasileira de todos os tempos para os fãs. Só que isso só vai até o momento em que eu falo mal do ídolo. Aí muda. Aí acabou. Aí acabou. Aí eu passo de o maior crítico da história da música brasileira para quem é Régis Tadeu na fila do pão. Isso. É bem isso. E sabe o que é o pior, cara? Eu vejo gente adulta usando esse argumento. Usando o mesmo argumento das fanzinhas do Restart. Quem é Régis Tadeu na fila do pão? O que esse cara já fez? Você tá entendendo? Então, assim, a linha que separa o amor e o ódio. O amor e o ódio é muito pequeno. Quem já foi casado sabe disso. Eu nunca fui casado, Deus me livre. Mas você tá entendendo? A linha é uma coisa. Então, assim, o Galvão, ele soube capitalizar isso muitíssimo bem. Você tem que admirar. Quem é esperto o suficiente pra não... Eu avisei vocês que eu falo muito. Não, tô adorando. Não, mas tem que falar mesmo. Ele foi esperto o suficiente pra não sucumbir às frequentes ondas de ódio que algumas pessoas recebem. Pô, de hate eu manjo. Vai por mim. Ele sofreu bastante com isso. Claro que sofreu. E agora ele tá se aventurando aí. Não, sofreu também mas ele tinha o respaldo da Globo. Não tinha, mas o pessoal batia nele pra caramba. Foi chefe lá de redação. Batia nele pra caramba. Ele tá se aventurando agora na internet com o canal dele lá. Você assiste, não? Claro que não. Cara, pô, se eu não gostava da transmissão do Galvão na Globo, eu vou assistir ele em podcast? Não, mas é porque agora ele tá solto, tá livre, fala dos vinhos dele. Não. Já tomou o vinho do Galvão? Claro que não. É vinho e Flamengo, né? Vinho e Flamengo. Não pretende experimentar? Quem sabe um dia, talvez. É caro, hein? Não tem problema nenhum. Vinho pra mim, o negócio de preço de vinho é bobagem. Ou o vinho é bom pra mim, ou não é. Ponto.
Veja bem, eu tenho aqui um vinho com umas notas amadeiradas, um flor. Para com isso. O Luciano do Vale você gostava? Gostava. Mais do que do Galvão? Muito mais. Muito mais, mas não tem a sombra de dúvida Mas disso. por quê? Porque o Luciano do Vale, cara, ele sempre me passou a impressão de que ele era o cara que era o narrador que estava do meu lado no estádio. Eu sempre tive essa sensação de que se alguém tivesse do meu lado do estádio narrando como um torcedor, seria como o Luciano fazia. Só que o Luciano, evidentemente, mantinha-se isento do lance do time que ele torcia, não sei o que, bababá. Mas a narração do Luciano era muito mais vibrante e muito mais eloquente do que os muxoxos do Galvão. E você acha que tem problema o jornalista ou o narrador assumir o time que torce? Eu não vejo problema nenhum Porque nisso. disso dá uma confusão. Então, mas isso só dá uma confusão. Eu não consigo entender por que dá uma confusão. Na Globo não pode. De jeito nenhum. Então, não, sim. Então, eu não consigo entender o porquê. Porque o que acontece? Você vê como ocorre, por exemplo, com o Mauro César, por exemplo. Mauro César Pereira. O Mauro César. Eu gosto dos comentários do Mauro César. Eu acho muito pertinentes. Assim, claro que ele exagera em algumas coisas, que coisas que eu não concordo. Mas, por exemplo, tanto que, inclusive, vira e mexe, eu vejo nas redes sociais, o Mauro César é o Regis Tadeu do futebol. Talvez. Não sei. Eu discordo de algumas coisas. Mas, assim, o Mauro César, ele tem uma seriedade no que ele faz, no que ele fala, e ele fala doa quem doer. E ele é flamenguista. Ponto. Só que, ele, talvez, por ser flamenguista, ele é o maior crítico do Flamengo. Que a história dos Mas ele defende muito o Flamengo agora. Isso aí ele não bate. A história dos meninos do é uma mancha do Ninho lá. Mas, você tá entendendo? Mas assim, eu também não acompanho o Mauro César. Eu vejo o Mauro César muito ano passando, quando alguém manda um vídeo, alguma coisa. Eu não sei como é que tá o Mauro César agora, se ele tá defendendo, se ele tá jogando, isso aqui ele tá no UOL agora. Então. Diz ele que torce pro Racing da Argentina. Ele fala que toca pro Racing. Uma vez eu acho isso, por exemplo, isso é uma coisa que eu discordo completamente dele. Aliás, eu discordo de qualquer pessoa que venha e fala, olha, que dia você torce? Em São Paulo, eu sou corintiano. No Rio Grande do Sul, eu torço pro Grêmio. No Ceará, eu torço pro... Cara, time de futebol é um só. É um só. Tem que falar isso pra torcida do Flamengo. Aliás, meu amigo e minha amiga, você que está assistindo... Olha essa câmera. Meu amigo e minha amiga, você que está assistindo esse programa, entenda uma coisa. Existem algumas verdades universais na vida. E uma delas é que o ser humano, não interessa qual é a natureza sexual da pessoa, quando ele torce para um time, ele jamais abandona o seu time. Então... essa história de que, o meu filho, ele torcia para a Portuguesa e agora é palmeirense. Desculpa, ele nunca foi torcedor da Portuguesa. Tava ali, bandeirinha, né? Ali, famosa bandeirinha. Tava ali, tá entendendo? Então, o time de futebol é, talvez, a única coisa que o ser humano permanece fiel até o fim da sua vida.